Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade à nossa série de estudos sobre interpretação bíblica, conhecendo bem a minha Bíblia. E desta feita nós vamos dar continuidade ao que nós já vínhamos falando sobre espiritualidade, ao que você precisa ter para ter uma melhor compreensão das Escrituras Sagradas. Antes disso, se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe. Vá compartilhando com outras pessoas nos grupos que você faz parte, para que as pessoas também possam receber alguma orientação, pelo menos um norte, não é? Para que elas consigam aí dar uma alavancada nesse estudo bíblico e também no conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Então, dentro da espiritualidade que nós falamos no vídeo passado, também tem a oração. A oração é fundamental, meus irmãos. Sem oração não tem como a gente compreender as Escrituras Sagradas. A oração precede todo e qualquer estudo que você vai fazer, toda e qualquer leitura, toda e qualquer pregação. A oração é extremamente importante. Nós temos que, dentro da espiritualidade, a oração faz parte da espiritualidade, então nós precisamos dela para podermos compreender. Porque nós temos que ter humildade, irmãos, para reconhecermos que nós não sabemos de muita coisa relacionada à Bíblia. E às vezes a gente chega na Bíblia, não é? Com aquela questão de que nós conhecemos e de que nós não queremos verdadeiramente nos render ao que ela diz, mas ao que nós entendemos. Então a humildade, ela vai me levar a um processo de oração, reconhecendo que eu não sei, que eu preciso, que eu dependo da iluminação do Espírito de Deus para poder compreender aquilo que Ele inspirou apóstolos e profetas para escrever. Então, muitas vezes, as nossas próprias ações em querermos no que nós conhecemos da Bíblia, querendo associar o conhecimento natural, as experiências que nós temos de vida, e querer associar essas experiências à Bíblia, como disse o Augusto Nicodemos, que lembre-se que as suas experiências não podem virar doutrinas. Ele disse isso, que as experiências não podem virar doutrinas, e nós temos que nós temos que nos submeter à verdade absoluta das Escrituras Sagradas. Então a humildade nos levará a uma vida de oração que precede todo e qualquer contato com a Bíblia. Não só precede, mas também ao finalizar. Ao terminarmos, nós temos que orar agradecendo a Deus pela iluminação adquirida, por Ele ter nos dado uma compreensão das suas poderosas palavras. Então é extremamente importante. Os discípulos sempre pediam ao Senhor explicações sobre determinados assuntos. Então nós temos que orar, como se dissesse assim: Senhor, me explica. Senhor, usa o teu Espírito, porque eu dependo totalmente dele para poder receber a iluminação necessária daquilo que ele inspirou a apóstolos e profetas para escrever. Então a oração, irmãos, ela é extremamente importante e ela precede todo e qualquer contato com as Escrituras Sagradas. Lembre disso, tá certo? Então nós vamos passar agora, meus amados irmãos, para as regras gerais, os princípios gerais de interpretação. E nós vamos enumerar por regras. A primeira regra é que a Bíblia Sagrada é o Supremo Tribunal de Recursos. E dentro dessa primeira regra, eu gostaria de falar um pouco sobre tradição, razão e escritura. Nós sabemos que os nossos irmãos católicos, o catolicismo, por exemplo, ele tem a tradição como regra também de fé e de prática. A tradição são escritos que a Igreja Católica tem, elaborados pelos seus papas, que foram passando e vão escrevendo ao longo do tempo, de acordo com o tempo, de acordo com o momento, de acordo com os fatos acontecidos. E para o catolicismo, a tradição ela tem o mesmo peso que a Bíblia, o mesmo peso. Então, a primeira regra é que a Bíblia é o Tribunal Supremo de Recursos, e nós não precisamos de recursos paralelos para podermos entender doutrinas ou até mesmo os propósitos do divino.
Então, existem certos hábitos e costumes da Igreja Católica que são passados de geração em geração, com bases não nas Escrituras Sagradas, mas na tradição católica. E por isso que o seu corpo de doutrinas possui muitos assuntos que não contém a própria Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, Maria como mediadora entre Deus e os homens. A Bíblia fala, inclusive, Paulo a Timóteo, que só existe um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, uma outra, as obras da carne, ou as boas obras, melhor dizendo, são uma condição para a nossa salvação. A outra, a oração pelos mortos, aquela ideia de acender vela, de orar pelos mortos, o purgatório, a adoração de imagem, entre outras, não são bíblicas, e sim da tradição. E essa tradição, ela vem passando de geração em geração, e os seus fiéis vão acompanhando, e vão pregando, e vão vivendo, e vão acreditando nisso. E vale salientar que a tradição não tem o suporte de infalibilidade. Só a Bíblia que é infalível. A tradição contém, sim, os seus erros, os seus questionamentos, porque são escritos de homens, de acordo com as necessidades, de acordo com a compreensão. Como eu disse, as nossas experiências pessoais, como disse o Augusto Nicodemos, não podem virar doutrinas. Tá certo? Então, essas doutrinas de adoração, de purgatório, de boas obras que convêm para a salvação, são uma condição para a salvação. Maria, como mediadora, a oração pelos mortos, são da tradição católica, não são das Escrituras Sagradas. Então, a tradição, ela é contraditória à primeira regra, que a Bíblia ela é o supremo tribunal de recursos. Mas também tem a razão. O racionalismo tem exercido forte influência sobre uma ala significativa dos cristãos da atualidade. A classe de intelectualizados, dos intelectuais, são as mais difíceis, porque eles ostentam o liberalismo e o modernismo. Os intelectuais são liberais e modernos, né? Tem muitas pessoas que se dizem sábias demais, que dizem por aí que já estão salvas, mas não precisa entrar, que isso é para os fracos, participar de igreja, submeter a doutrinas de igreja, a pastores, não é? E são conhecidos como os desigrejados. Se reúnem para poder estar elaborando suas ideias e doutrinas que não são bíblicas jamais, mas são experiências, dotados de sabedoria, alcançaram uma sabedoria mais excelente do que a própria Escritura Sagrada. E eles pregam o liberalismo e o modernismo. Para estes, a conclusão extraída pela mente, que é a razão, é que serve de base para as suas crenças. A razão é quem decide o que é fundamental para ter fé em Deus e não as próprias Escrituras Sagradas. Então, a tradição e a razão, elas fogem das Escrituras Sagradas e elas não são fundamentais para a interpretação das próprias Escrituras Sagradas. Mas elas deturpam e elas são nocivas à nossa saúde espiritual. Então, cuidado com pessoas que são intelectuais demais, que falam manso. Meu pai sempre dizia, fuja das pessoas que falam manso, tá certo? Fuja delas. E como diz um pastor pentecostal, toda torneira arrochada demais é porque ela tem vazamento. Então, se você está com a torneira arrochada demais em casa, é porque você teve que arrochar demais porque ela vazava, não é isso? Então, esse princípio também serve para alguns intelectuais que pregam o liberalismo e o modernismo como estilo de vida e que a razão é quem decide o que eu devo crer, fazer e agir com Deus e com a minha fé. Fuja disso, em nome de Jesus, está repreendido, porque toda torneira arrochada demais tem vazamento. Vá atrás para você ver o que é que tem por trás dessa intelectualidade, dessa sabedoria suprema que alguns supostamente dizem ter.
Mas nós vamos agora falar sobre as Escrituras. O cristão genuinamente evangélico crê na concepção virginal de Jesus Cristo, simplesmente porque a Bíblia ensina assim, que o nascimento de Jesus foi virginal, nasceu de uma virgem. Nós acreditamos assim, e a Bíblia é a autoridade suprema e determinante para tudo em nossa vida, para nós que cremos assim. A tradição e a razão têm o seu lugar na experiência cristã, não, todavia, em detrimento das verdades eternas estabelecidas pela palavra de Deus. Se a tradição e a razão diferem das Escrituras, em algum ponto, o cristão sábio e sadio entende perfeitamente que a palavra de Deus tem supremacia entre a tradição e a razão. A verdadeira fé cristã apoia-se sempre nas Escrituras sagradas, aceitando toda a Bíblia Sagrada como a viva e inspirada palavra de Deus aos homens. A tradição e a razão devem render-se à autoridade das Escrituras Sagradas. Lembre-se disso. Fuja da tradição, não só do catolicismo, tem outros aí também que estão fundamentando uma tradição no corpo evangélico, no meio evangélico. Tem tradições agora em algumas igrejas. Uma das tradições é que para você ser algo ou alguém dentro da igreja, você no mínimo tem que falar em línguas. Isso não é um princípio bíblico. O princípio bíblico é aquele que está lá em Atos dos Apóstolos. Se eu não estou enganado, no capítulo 6, quando Pedro disse que tinha que, para poder exercer os ofícios dentro da igreja, como naquela época era distribuir as cestas básicas, um ofício simples. Pedro disse: escolham homens que são dotados de sabedoria, que são corretos e cheios do Espírito Santo. Não falar em línguas, não ter dons espirituais, mas que seja sábio, que seja íntegro e cheio do Espírito. O padrão é esse. O padrão é esse. Não intelectualidade, não é? Um intelectualizado, uma pessoa que conhece demais, ou também uma pessoa que tem razão em tudo que fala. Não, a pessoa precisa ser íntegro, precisa ser sábio. Sabedoria é saber viver no meio do corpo de Cristo. Não é aqueles que são sábios, mas não têm nenhuma vivência, nenhuma comunhão com as pessoas de dentro da igreja, porque se acha melhor do que elas. Então, e principalmente cheio do Espírito Santo. Então você precisa disso, não é? Então a tradição evangélica também fala que a pessoa tem que falar no mínimo língua, que a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para que ela seja levantada como pastor, como pastora, como missionário, missionária, presbítero, qualquer coisa desse tipo dentro da igreja. E isso não é um princípio bíblico, é uma tradição que está tendo o mesmo peso que as Escrituras Sagradas, mas as Escrituras Sagradas diz que Deus conta com os disponíveis, não com os capacitados, até porque Ele capacita aqueles a quem Ele escolheu. Isso é um princípio bíblico infalível. Por que infalível? Não é porque eu estou dizendo, mas é porque está nas Escrituras Sagradas. Tá certo, meu irmão? Então, às vezes a gente encontra pessoas que são mais inteligentes do que nós, que são mais sábios do que nós, que são mais vividos do que nós, que têm mais tempo de vida do que nós, que poderia até desenvolver um trabalho melhor do que o seu dentro da igreja, que são mais corretos, que têm uma vida de oração melhor do que a sua, enfim. Mas Deus escolheu você e não a elas para fazer. Então você não é menor do que ninguém, como também não é maior do que ninguém. Mas você tem um Deus e sirva a Ele com fidelidade. E lembre-se, a Bíblia é o tribunal supremo de todos os recursos. Precisa de algum recurso? Vá para a Bíblia. Esqueça um pouco essa razão, porque a Bíblia é por meio da fé, não por meio da razão. Esqueça essas tradições que têm apenas estabelecido princípios que não são bíblicos e antibíblicos. E siga sempre as Escrituras Sagradas. Esse é o meu conselho para a sua vida, neste vídeo, neste estudo de hoje. Fique com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja muito abençoado. E lembre-se, você precisa orar. A oração precede toda e qualquer aproximação das Escrituras Sagradas. Fique com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.